Falar sobre Metrópolis é falar sobre um dos primeiros filmes que acabou estabelecendo as bases da ficção científica no cinema. Hoje, então, a gente vai conversar sobre esse clássico aí dos filmes de ficção científica. Bora lá? Eu sou o Márcio Júnior, aqui é o Projeto Inocente, então é o espaço da cultura pop onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Hoje é dia de falar sobre um filmaço que você encontra aqui no YouTube mesmo para ver, beleza? Completinho, tranquilinho, legendado, inclusive. Temos algumas versões desse filme no geral e a verdade é que ele precisou ser reconstruído depois da Segunda Guerra Mundial. Então até mesmo a versão mais completa que você encontra aqui no YouTube, ela tem alguns espaços sem imagens que não foram encontradas. Mas essa versão aqui que eu tô falando para vocês, que é, sim, a mais completa que a gente tem até hoje, tem os detalhamentos dessas cenas perdidas, beleza? Então temos uma versão também que foi colorizada e ela foi dublada em inglês, que eu particularmente não curto muito ver, mas eu acho uma boa ideia aí para quem não gosta de filme preto e branco e mudo, tá bom? E também temos uma versão ali com uma trilha sonora reformulada, puxada bastante pro rock, que é uma versão mais curta do filme, bem interessante, gosto bastante, tá bom? Ó, o filme é alemão e a gente tem o livro também, mas aqui o vídeo é sobre o filme, mas vale a pena falar que o diretor é o Fritz Lang, um gênio do expressionismo alemão, bastante conhecido, tá? Dentro da teoria do cinema, que é basicamente ali uma vertente do cinema, o expressionismo alemão é uma vertente do cinema muitíssimo interessante. O roteiro é da esposa dele, a Tia von Harbour, que escreveu o livro, inclusive, que interpretou a personagem Maria dentro aqui do filme. Ela se juntou ao partido nazista na Segunda Guerra Mundial, trabalhando lá na parte de propaganda do partido, e o Fritz Lang se separou dela muito provavelmente por causa disso, ok? Antes de seguir aqui, eu vou te pedir para você deixar seu like no vídeo. Me ajuda demais, você não tem noção, e faz o vídeo ser entregue ali para mais pessoas. E também se inscreve aqui no canal, beleza? Eu fico felizão, ajuda o canal a crescer e aí eu consigo produzir mais conteúdos, trazer melhores conteúdos aqui para vocês. Beleza? Vamos continuar então, porque a gente está aqui para falar sobre o filme aí, Metrópolis, genial. Quando a gente fala desse filme, é sempre bom a gente falar que ele é o segundo filme de ficção científica que chegou ali no cinema, o que é um marco, na verdade, muito importante se você for analisar. O primeiro filme é A Viagem à Lua do Méliès, que foi lançado lá em 1902, só para vocês terem noção. E por ser em preto e branco, né, o filme aqui, Metrópolis, e por ser mudo também, esse filme ele teve ali que ser trabalhado melhor em outros aspectos. Ele não teve muito como se apoiar em um visual cheio de cor e, na verdade, o filme ele tem aspectos bem positivos justamente devido ao fato dele ser preto e branco e mudo. Eles usaram muito bem a contraposição de claro e escuro e as músicas também foram muito bem utilizadas nessa composição. A metrópolis que a gente vê, a cidade que a gente vê, ela é completamente inspirada na Art Deco, que é cheia de linhas retas, que meio que transmite ali um aspecto de velocidade, de modernidade até mesmo para a época, beleza? E a pegada da Metrópolis, essa cidade que a gente vê, serviu realmente de inspiração para outras cidades futuristas do cinema e também da literatura, até mesmo das HQs. Inclusive tem uma terra lá na DC, só fazendo um parênteses aqui, tem uma terra lá na DC que foi completamente inspirada nesse filme, beleza? Eu acho que é importante a gente mencionar aqui que as gravações foram bem tensas e intensas também, né? E que a tia lá, ela se machucou várias vezes durante as gravações e que às vezes essas gravações duravam horas. Tem um trechinho que ela é arrastada pelo cabelo, ela literalmente foi arrastada pelo cabelo. Mas a história do filme em si pode até ser meio simplista, mas ela estabelece ali meio que uma luta de classes bem interessante. Basicamente ali a gente tem dois planos, tá? A cidade subterrânea onde as fábricas e as máquinas e os trabalhadores estão, e a cidade ali na superfície, que é a metrópolis, como a gente vê em toda a sua glória, cheia de luzes, prédios gigantescos, que é onde a classe mais abastada, mais alta, fica, ok?
O idealizador dessa cidade é o Fredersen, que tem um filho chamado Freder, tá bom? Fredersen tem um filho chamado Freder. Quando o Freder ali estava nos jardins dos altos prédios ali da metrópolis, o Freder ele vê a Maria chegar com um amontoado ali de criança, um monte de criança, todas filhas dos operários. A Maria é uma operária também, ela faz parte ali do submundo, digamos, da subcidade, ela vive ali, e o Freder, percebendo muito claramente ali na frente dele a diferença entre a vida que ele vivia, no luxo, cheio de coisas, com direito a tudo, em contraposição, com a desnutrição e a sujeira daquelas crianças mal vestidas, ele fica bem vestido. Tá? Dá para ver isso claramente, dá para entender isso claramente. Nisso ele começa a descer as escadas da cidade e ele acaba se deparando com a área das máquinas. Lá ele vê todos os homens vestidos iguais, com seus uniformes, acho que é azul marinho, se eu não me engano, com os turnos de trabalho de 10 horas por dia, mexendo nas máquinas. E é uma sequência de cenas incríveis até mesmo ali no filme, tá? Foi todo muito bem coreografado e ali realmente parece que os homens acabam sendo engrenagens que fazem parte das máquinas. E isso é muito bacana de se perceber, esse clique assim no filme. Essa é a pegada do filme e do livro, na verdade, e aí as máquinas usam o homem trabalhador. Não o inverso, se você for analisar, a classe alta usa as máquinas e as máquinas usam o trabalhador. E as máquinas acabam engolindo o trabalhador como se fossem alimentos, como se a classe baixa alimentasse as máquinas e, portanto, alimentasse a classe alta. E isso é muito bem representado no filme, literalmente representado no filme. No livro tem muito mais misticismo aqui do que no filme, na verdade, mas no filme tem bastante também. A gente vê o misticismo representado de diversos modos. Uma hora, aquela grande máquina que o Freder vê, que está ali no filme, aquela grande máquina se transforma aos olhos dele no deus Moloch, que aparece escrito, inclusive, tá? Esse nome, Moloch, o grande deus Moloch, aparentemente. Que é um deus antigo que precisava de sacrifícios humanos, que tinha fogo no interior dele, assim. O maquinário, ele representa justamente isso. Precisa de sacrifício humano, seja da vida de fato, quando acontece algum acidente ali entre os operários, ou da energia dos trabalhadores, ou do tempo dos trabalhadores, ou seja, alguma parte ali dos trabalhadores vai ser sacrificada. A falha do homem aqui é a falha da máquina, e o tempo acaba sendo um dos inimigos do trabalhador. Inclusive aparece trabalhadores lidando com ponteiros também para representar essa luta, trabalhador e tempo. O filme ele é muito alegórico em muitos momentos, ele não é completamente alegórico, mas ele é alegórico em muitos momentos, e ele recorre ao misticismo em diversos momentos. Por quê? Vamos lá. Essa Maria que eu falei agora há pouco reúne os trabalhadores e fala sobre um escolhido que vai surgir para conseguir avanços para a classe trabalhadora. Ela prega, na verdade, um movimento pacifista, beleza? Até surge, na verdade, uma ideia ali dentro dos trabalhadores de que seria melhor sair quebrando tudo, vamos quebrar as máquinas, mas ela não apoia isso, tá bom? A Maria em si, ela não apoia isso. Ela fala que esse escolhido que ela fala, ele é colocado como um ser superior, alguém superior, e boa parte de uma visão cristã, na verdade, é utilizada nesses momentos, como um salvador que vai aliviar a ferida dos mais necessitados. E por que o filme acaba recorrendo ao misticismo, muitas vezes, igual eu falei? Porque, em última análise, na verdade, o filme fala sobre dificuldades. E a primeira via de saída ali, quando a gente está de frente com uma necessidade e alguma dificuldade, é recorrer a algo superior, a algo místico, a algo abstrato. Especialmente nesse caso que esses humanos, esses trabalhadores aí, estão se enxergando como algo muito pequeno e sem força. Justamente por isso que eles precisam de algo externo que não seja eles em si. Algo que seja externo para dar um jeito nisso e, por fim, claro, esse escolhido seria esse conciliador entre a classe operária e a classe dominante,
E, obviamente, esse escolhido, esse mediador, seria o Freder, que é o filho do Fredersen. É dito ali no filme que as mãos que construíram a Torre de Babel, que representa Metrópolis, obviamente, não conheciam as ideias. Isso representa a clara dualidade, a diferença, na verdade, entre as mãos e o cérebro, que é uma ideia que é sempre dita no filme, várias vezes vai ter isso. As mãos, ou seja, a classe trabalhadora, construiu a cidade, mas não conhece as ideias, porque as ideias são um luxo, né? Digamos, é um artigo de luxo ter ideia, é um luxo da cidade alta ali da superfície. Mesmo porque é aquilo que eles dizem, né? É no ócio que as ideias se desenvolvem, que a criatividade se desenvolve. E aí a figura do Freder, o Fredersen, o Freder é mais do que adequada, porque ele é fruto da cidade alta, ele é filho do criador de Metrópolis, mas ele acabou conhecendo a dura realidade, ele acabou se espantando com aquilo que acontece ali na cidade subterrânea dos trabalhadores. Pois é, inclusive ele acaba tomando em determinado momento do filme o lugar de um trabalhador e passa a trabalhar nas fábricas por um certo período, para sentir na pele, né? Ele seria o escolhido, o mediador, igual eu falei. E a profecia, digamos, que a Maria fala ali, é que entre o cérebro e as mãos deve haver um mediador, que é o coração. É nesse ponto aqui que a Metrópolis, né, a cidade, ela assume uma personalidade basicamente humana, se você for analisar. Ela é colocada como algo que tem o cérebro lá em cima e tem as mãos e os pés lá embaixo, né, a força bruta, digamos, mas que intermediando isso aqui no meio termo deve haver o coração. Entre a força bruta, que está embaixo, mãos e pés, e a força das ideias, deve ter o coração, que no caso seria o sentimento. E o Freder, ele é meio termo, ele é o meio termo. Ele desce do alto e ele vai para baixo, e é ele que vai conseguir fazer esse meio termo, essa mediação entre o próprio pai e a classe trabalhadora. Claro que aqui, né, a questão da ficção científica dentro do filme e dentro do livro vai muito além. A personagem Maria, que eu falei, ela acaba sendo substituída por um robô em determinado momento, e essa Maria, robô, ela começa a incitar, ela literalmente inicia uma revolução operária bem violenta, que faz com que os operários voltem para a fábrica para destruir toda a estrutura dela, todas as máquinas, tudo ali em volta. Daí é onde surge, inclusive, uma das cenas mais icônicas do cinema, que é simplesmente quando a cidade subterrânea começa a ser alagada pela quebra dos reservatórios de água da cidade. No livro, essa pegada da construção do robô acaba sendo melhor construída, aqui no filme é um pouquinho mais rápido, mas eu acredito sim que o filme pegou muito bem a essência da coisa. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre o livro, que é um pouco mais robusto, beleza? Mas era isso, eu recomendo mesmo que vocês vejam esse filme, é um clássico, é a base ali para quem gosta de cinema. Então assim, além da história ser muito boa, a construção do filme ser muito boa, beleza? Tamo conversado, aquela hora eu sei que você já deixou seu like, né? Eu sei que você já se inscreveu aqui no canal também, mas ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí, o que a gente faz? A gente se vê então. Até mais!